Chegou a esta cidade de Grajaú no ano de 1905 através do missionário canadense Perry Smith. Esse pioneiro da obra de evangelização, depois de implantar a boa semente do evangelho em Grajaú, onde montou sua base de ação, empreendeu uma obra de evangelização no Maranhão, abrangendo as regiões da vizinhança até Imperatriz, à margem do rio Tocantins, incluindo também a região do Alto Mearim. Aquele herói da fé realizou todo o seu trabalho dentro de um território que abrangia um raio de cerca de 700 quilômetros, tendo como meio de transporte o animal de carga, especialmente o muá. Tendo em vista que na época da sua militância ainda não havia automóvel nesta região. O seu roteiro incluía os municípios de Balsas, Riachão, Carolina, Imperatriz, Santa Luzia, Santa Inês, Barra do Corda e outras, chegando até a capital do estado. Certamente que Perry Smith, num contexto geral, alcançou toda a população então existente dentro do território em que exerceu seu ministério, pois ele percorria todas as cidades, vilas, vilarejos, povoados e fazendas, proclamando a mensagem da salvação para todos o que quisessem ouvir. Os poucos fragmentos informativos de que dispomos dão conta de que, como resultado do trabalho de Perry Smith, e certamente sob a sua presidência, no dia 10 de outubro de 1911, foi fundada a Igreja Cristã Evangélica em Grajaú, no endereço que até a presente data permanece. Desde então, a Igreja Cristã Evangélica tem se empenhado com dedicação ao ministério de proclamação da mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, através de homens e mulheres cujos nomes e realizações estão gravados no livro do Reino Celeste. De cenário do campo de ação, desfilaram alguns homens vocacionados, valorosos e ousados, que sucederam-se na liderança e ministério pastoral, dentre os quais destacam-se nominalmente Ernesto Otton, missionário vindo da Inglaterra, o qual sucedeu Perry Smith, permanecendo na liderança desta igreja até a década de 40. Foi Ernesto Otton quem implantou e manteve um trabalho missionário no meio da tribo dos indígenas Guajajara, em aldeias localizadas às margens direita do rio Mearim, dentro dos limites da atual reserva indígena Bacurizinho, neste município. Ele, juntamente com a esposa Dona Ninoca, são considerados como verdadeiros pais pelos índios, aos quais evangelizaram, conforme informam os índios idosos ainda sobreviventes e seus descendentes. Ele foi também um destacado professor do idioma inglês nesta cidade, respeitado por todos os segmentos da sociedade. Era reconhecido como um homem extraordinário e um cristão autêntico. Ernesto Otton, também a exemplo de Perry Smith, realizou suas atividades utilizando como meio de transporte o animal de carga, considerando que até então ainda não havia transporte motorizado neste município. Depois de Ernesto Otton, quem aparece no cenário é Paulo Monteiro de Souza, que em data recente adormeceu para despertar ao soar da última trombeta, o que liderou o trabalho até a década de 70. Na sequência da liderança pastoral, no início da década de 80, entra em cena o saudoso pastor Elisabeto Ferreira dos Santos, em um primeiro e abençoado pastorado. Em continuação, surge o pastor Joventino Souza da Fonseca Filho,
que igualmente cumpre com dedicação a tarefa que lhe fora confiado frente a esta igreja. Segue-se a liderança do pastor Daniel Costa Primo, que também escreveu com desvelo a sua página na liderança da Agência do Reino de Deus. Após o pastorado de Daniel Primo, retorna a este campo o pastor Elisabeto Ferreira dos Santos em um segundo pastorado, isto já na década de 90. Após um ministério marcado por muitas atividades e muitas conquistas, o pastor Elisabeto é sucedido pelo pastor Elias João Dias de Azevedo, que permaneceu até o ano de 2004. A partir do ano de 2005, a liderança vem sendo exercida pelo jovem pastor João Batista Dourado Bandeira, o qual goza um conceito privilegiado tanto como ministro evangélico quanto como cidadão, prestando sua contribuição para o bem da comunidade grajaoense. Coincidência ou não, a ele coube a honra de presidir a festa do centenário desta igreja, que ao lado de outros ministros evangélicos, prossegue firme na gloriosa missão de proclamar as boas novas do Evangelho nesse território de Grajaú, em obediência ao mandamento do grande mestre Jesus Cristo de Nazaré. São 100 anos de muitas lutas e grandes vitórias, mostrando em cores vivas a evidência da fidelidade do Criador em cumprir cabalmente todas as suas promessas contidas nas páginas da Bíblia Sagrada. Ao Rei da Glória tributemos louvor, honra, ação de graças até que Ele venha. Tu és fiel, Senhor, meu Pai.